na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns aos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. Amém? Os irmãos, vocês sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É sempre com muito temor que eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, ministrando a sua santa palavra e falando no seu santo nome. Agradeço sempre aos pastores pela confiança, pelos amados irmãos, pela oportunidade de estarmos sempre aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Amém? Os historiadores dizem que era comum as igrejas de Corinto, principalmente, se reunirem nas casas daqueles patronos mais abastados, e que existia dentro da sociedade greco-romana uma ordem de hierarquia social. Todas as vezes que fossem se reunir, os assentos eram separados de acordo com a hierarquia. Nas refeições eles também seguiam essa ordem de hierarquia. E esse problema social havia se infiltrado dentro das igrejas. A refeição da igreja ela era baseada sempre numa refeição pascal judaica. E ela era uma celebração sagrada que acontecia, que celebrava ali a redenção. E parece que parte dos cristãos ali não estavam percebendo, estavam trazendo esse costume para dentro da igreja. E eles estavam trazendo e tratando aquilo como se fosse um banquete festivo. E então o apóstolo Paulo, ele vem e escreve à igreja de Corinto alguns princípios que devem reger a prática da ceia do Senhor. Uma das coisas que nós percebemos quando nós lemos, irmãos, e aprendemos aqui, é que a ceia ela não pode ser um mero ritual religioso. A ceia que realizamos não pode ser um ritual que a gente realiza todos os meses e vemos aqui a igreja e a gente faz
sendo só mais um culto, só mais um momento, uma liturgia, não. Nós temos que compreender qual é o valor real da ceia do Senhor. Amém. A ceia do Senhor é uma ordenança, como nós lemos aqui, e ela é uma celebração, irmãos, que aguarda o maior acontecimento de todos os tempos para os cristãos, que é a volta do Senhor Jesus. Aleluia. E todas as vezes que nós nos assentamos em volta da mesa do Senhor para cear com Ele, nós estamos colocando os nossos olhos no sacrifício da cruz do Calvário. O texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. A ceia aponta para o grande amor de Jesus, irmãos. O Senhor, Ele instituiu a ceia como uma ordenança à Igreja de Cristo na noite em que foi traído. E mesmo sendo traído, mesmo sendo alvo de extrema crueldade, nós conhecemos a palavra do Senhor. Ele se entrega na cruz do Calvário por amor de mim e a você, irmãos, por amor das nossas vidas. Ele não leva em conta a vergonha, Ele não leva em conta a desonra, mas Ele se entrega, Ele se dá para nos remir, irmãos. E a ceia fala sobre isso, irmãos, sobre esse sacrifício de amor, porque o Senhor Jesus, Ele carregou o peso dos nossos pecados. Como nossa diaconisa acabou de louvar, nós nunca saberemos o peso que o Senhor carregou naquela cruz, irmãos. Ele foi moído por nossas transgressões, Ele foi traspassado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, o versículo 7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aleluia. Glória a Deus. Como eu já disse, a ceia não pode ser um mero ritual religioso, irmãos. Tem que ser um memorial de celebração, de gratidão, de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele nos fez, irmãos. Por tamanho amor. Glória a Deus. Não é somente mais um culto, não é somente mais uma visita à igreja, não é um cumprimento de um ritual que fazemos mensalmente, irmãos. É uma celebração ao amor daquele que é digno de honra e de glória. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciar o seu sacrifício, o seu amor, até que Ele venha. O seu grande amor, o seu doce amor, o seu sacrifício santo, puro, impagável. Anunciai até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
amar indignamente é não discernir o corpo, irmãos. É não compreender o seu valor. É não compreender o ato da cruz. Naquele contexto, irmãos, naquele momento ali na igreja de Corinto, comer de maneira indigna se refere ao comer seguindo as divisões de status, como eu citei no início. Quando se rejeitava um membro, irmãos, do corpo ou desprezava por uma hierarquia social. A igreja também estava rejeitando aquele dom salvador que o corpo do Senhor Jesus representa. E quem não compreende isso, irmãos, não compreendeu o sacrifício. Quem não compreendeu isso não vai honrar e vai comer indignamente. Quando eu compreendo o sacrifício da cruz, irmãos, quando eu entendo o que ele realmente significa, então eu me torno parte dele. Eu aceito, eu recebo isso, irmãos. E eu passo a viver em Cristo, eu honro o sacrifício da cruz. E é isso, irmãos, comer dignamente é isso. É honrar o sacrifício. É entender que isso não é uma história, não é uma simbologia. É algo real, irmãos. É preço de sangue. Essa reunião aqui, irmãos, nós não estamos aqui sentados porque alguém construiu um templo e nos convidou. Essa reunião tem preço de sangue. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele verteu todo o seu sangue. Não só o seu sangue, mas todo o seu sangue na cruz do Calvário. Quando nos assentamos à mesa do Senhor para cear com Ele, é isso que o apóstolo Paulo, ele explicava, irmãos. Diferente do costume que eles viviam, daquela sociedade ao qual eles estavam inseridos naquele momento. Quando nós nos sentamos diante da mesa do Senhor, não há diferença, irmão, não há hierarquia, não existe diferença, nós somos todos iguais. Existem aqueles que podem pensar que há uma diferença. Não há, irmãos. Todos somos iguais diante da mesa do Senhor. Todos. Mas há aqueles que têm restrições, irmãos. Aqueles que ainda não têm disposição para ingerir certos alimentos. Então esse não deve comer, porque ele vai comer indignamente. Se ele não entendeu isso, irmãos, se alguém ainda não compreendeu isso, se ele ainda não valorizou a cruz, então ele não pode participar. As igrejas costumam sempre dizer, e eu me lembro que quando eu era nova convertida, eu não entendia muito, porque as igrejas diziam que aquele que não é batizado não podia cear. E com o tempo eu compreendi o que isso significava, porque eu entendi o que era a cruz, irmãos. Aquele que não tem parte com a cruz, aquele que não compreendeu o seu valor, ele não deve participar. E se é uma celebração, irmãos, ninguém vai a uma festa de qualquer maneira, né? A gente sempre se examina antes de ir. Então, por isso, examine-se a si mesmo. Eu estou com vestes apropriadas, é isso que ele quer dizer. Como é que estão as minhas vestes diante do altar do Senhor? É algo particular, irmãos. Examine-se, pois, a si mesmo. Examine-se e coma. A obra da cruz, ela nos remete a uma dívida que nós não poderíamos pagar, irmãos. Livro de Colossenses, no capítulo 2, o versículo 14 diz:
havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aleluia. O preço foi pago, irmãos. Aleluia. Como diz a palavra, todos pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele pagou o preço por nós, para que nós pudéssemos Glória a Deus. sermos dignos através dele, que é digno. Ele nos faz digno, irmãos. Amém. Isaías 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O Senhor Jesus, Ele nos reconciliou. Ele pagou a nossa dívida, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos deu Glória a Deus. a vida eterna Glória a Deus. no lugar da morte eterna. É por isso que Ele veio. Oh, glória. João capítulo 3, versículos 14 a 16 dizem: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Os capítulos 26 a 28 do livro de Mateus, eles descrevem bem o que o Senhor Jesus vivenciou na cruz do Calvário. E eu vou tentar fazer um breve resumo Amém. para trazer a nossa memória, irmãos. Primeiro, lá no Getsemane, o Senhor Jesus estava tão angustiado que suava gotas de sangue. Depois, seus discípulos não deram conta de vigiar com ele, enquanto ele orava. E ele foi preso e levado ao sinédrio. De manhã, após ser açoitado, após soltarem Barrabás, quando perguntaram Jesus ou Barrabás, e a multidão escolheu a Barrabás, ele é novamente açoitado com tiras de couro, irmãos, em pedaços, e aqueles pedaços de ossos que ficavam na ponta, sendo chicoteado, de forma que os cortes dilaceravam o seu corpo todo. Daí eles colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, uma capa, deram-lhe uma cana em suas mãos, se ajoelhavam em sua frente e diziam: salve o rei dos judeus. Cuspiram dele, bateram na sua cabeça, tiraram-lhe a capa e levaram para ser crucificado. Depois ele começa a caminhar até a cruz, até o Gólgota. E quando chegaram lá, colocaram os pregos nos seus pés e nas suas mãos. Livro de Mateus, capítulo 27, versículos 45 e 46 diz: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou seu espírito. Glória a Deus. Foi por mim e por você, irmãos. Aleluia. Oh, glória! E é por Oh, isso, glória! é por isso que nós estamos reunidos aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice,
Anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse é o motivo da nossa celebração. A quem possa dizer: mas como eu vou me tornar digno? Nós não somos dignos, irmãos, mas porque Ele é digno, Ele nos dignificou. Somos parte desse sacrifício. Foi por mim e foi por você que possamos participar desse banquete